Olá gente, aqui é novamente o Vadim Kovalev trazendo mais um vídeo muito interessante para vocês. E hoje eu vou falar a respeito do fascismo. Bom, a gente sabe que o fascismo ele tem no nosso âmbito cotidiano diversas pessoas dando diversas opiniões a respeito dele. Ou seja, toda hora nós vemos na mídia alguém chamando alguém de fascismo, ou de repente um novo artigo publicado falando quem é fascista ou quem não é, e também a questão da dúvida de, por exemplo, se o nazismo era de direita, era de esquerda, se o fascismo é de direita ou de esquerda, se o nazismo era um regime fascista também, e dúvidas como essas. Então eu vou esclarecer para você, do ponto de vista anarcocapitalista, o que seria o fascismo. Bom, todos nós sabemos que uma das características básicas do fascismo, aquilo que geralmente define para a gente o que é fascismo, é a questão do totalitarismo do Estado. Assim como Benito Mussolini, que foi aí, no caso dos livros de história, o criador do fascismo, ele disse o seguinte: tudo dentro do Estado e nada fora dele. Ou seja, tudo tem que estar contido dentro do Estado e obedecer aquilo. E todos aqueles que estão fora devem ser mortos, de tal forma que todos devam estar submetidos ao poder estatal. Então nós vemos claramente o que é fascismo, o que contradiz totalmente a ideia anarcocapitalista, a ideia libertária, onde a gente tem liberdade. Bom, nós sabemos muito bem que temos aquela questão de regimes e pontos de vista políticos nazistas, fascistas, conservadores, liberais, monarquistas e comunistas, socialistas. E aí eu queria esclarecer para você: será que o comunismo é fascista também? Será que o nazismo é? O conservadorismo? Bom, olha só, apliquemos o seguinte conceito: a questão da intervenção estatal. Você não acha que o comunismo tem todas as características fascistas e mais um pouco? Pensa bem, você tem uma ditadura, está colando. Você tem a questão de impostos absurdos, os dois estão juntos, sendo que o comunismo cobra muito mais imposto do que o fascismo. Você tem a questão da falta de liberdade de expressão, também cola. Você não pode falar alguma coisa contra o fascismo numa ditadura fascista e não pode falar alguma coisa contra a ditadura comunista numa ditadura comunista. E então nós sabemos muito bem que o fascismo se define como tudo está dentro do Estado, nada dele. E o comunismo também não seria exatamente isso? Sim, seria exatamente isso. Então, o comunismo ele é obrigatoriamente fascista. Então, quando você escutar na sua internet ou na sua televisão, de repente, algumas figuras irrisórias, ridículas, sabe? Como, por exemplo, a Maria do Rosário, João Willis, Manuela Dávila, Lula, Dilma, falando e chamando as outras pessoas de fascistas, que nem, por exemplo, o Bolsonaro, simplesmente entendo que eles também são fascistas e talvez muito mais do que eles. Agora, tem uma explicação muito legal da diferença entre o fascismo e o comunismo, que é só uma diferença entre o fascismo e o comunismo, que eu vou dizer o seguinte: o fascista, ele simplesmente chega para você e fala o seguinte: olha, sabe o que acontece? É assim tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, você está dentro do Estado, e nós somos realmente malvadões, nós realmente somos fascistas, e se você não concordar com a gente te mata. E a gente está fazendo isso porque nós somos, sim, ditadores. Já o comunismo parte da ideia iluminista, ou seja, nós somos o quê? Nós somos fascistas, mas não vamos falar que nós somos fascistas, nós vamos falar simplesmente que nós somos pessoas que estamos preocupadas com o bem social. E por isso nós precisamos implantar uma ditadura. Ou seja, aqui a diferença entre o fascista e o comunista é que o fascista ele é o quê?
ele é uma pessoa honesta, ele vai falar para você que ele é fascista. Já o comunismo, ele é uma pessoa hipócrita, ou seja, ele é fascista, é talvez mais fascista do que o próprio fascista, só que ele vai chegar para você e dizer não, mas nós não somos fascistas porque nós prezamos o fascismo pelo bem social. Então eles trazem essa questão iluminista, eles querem trazer para você aquela questão de que aquilo que eles fazem é positivo. Tá. E aí vem aquela questão também do conservadorismo. Será que os conservadores, assim como essas figuras irrisórias que eu já acabei de citar, mas que eu acho que assim, elas não merecem nem ser citadas desse canal, né? Tão ridículas que são, eu acho que a gente não tem que dar nem da audiência, não tem que dar nem confiança para essa gente para falar o que elas querem, mas só para vocês terem um exemplo. Será que Jean Willis, Maria do Rosário, essas figuras aí que chamam toda hora os conservadores de fascistas, será que eles têm razão? Vamos analisar o seguinte. Os conservadores, eles teoricamente, o nome diz que eles são conservadores. Conservadores quer dizer o quê? São pessoas que conservam alguma coisa, que querem conservar alguma coisa. E a questão está, conservar o quê? Conservar de repente a família, o Estado, as leis, a Constituição, a monarquia, o que eles vão conservar? Tá entendendo? Legal, eles podem conservar o que eles quiserem. Eles podem conservar o que eles quiserem. O problema é o seguinte: os conservadores, do ponto de vista libertário, só podem conservar aquilo ali dentro do seu seio familiar ou dentro da comunidade que eles estão, onde todos aceitam aquelas coisas que eles querem conservar, seja lá o que for. Entende? E a questão é que eles não podem, por meio da democracia, que na verdade quer dizer a ditadura democrática, ou por meio da república, ou por meio da República Federativa do Brasil, impor o seu conservadorismo sobre todo mundo. Entende? A diferença não está em ser conservador. A diferença entre você estar querendo conservar alguma coisa e impor a todo mundo esses valores que vocês querem conservar. Seja porque não, nós temos que respeitar os nossos antepassados. Não, é porque nós estamos aqui porque... Olha o cachorro latindo, fascista. Então nós temos que conservar algumas coisas porque é elas que fizeram nós chegar até aqui. Bom, legal. Então você conserva isso na sua família, mas não na nossa. E não obrigue que ninguém tenha que, de repente, também conservar os mesmos valores que você quer conservar. Então não aprove decretos, leis, portarias, projetos de lei, emendas constitucionais para dizer como nós devemos nos comportar. Ou seja, não diga pra gente os seus valores que vocês têm que conservar. Apenas deixe que cada família, cada pessoa, o individual de cada pessoa decida aquilo que ela quer conservar ou aquilo que ela quer revolucionar para a vida dela e para a vida familiar dela, desde que as outras pessoas que estão em volta dela concordem. E liberalismo. Liberalismo, com certeza, ele não é fascista. Porque o fascismo fala tudo dentro do Estado. Já o liberalismo fala ao contrário. É tudo no livre mercado, é liberalismo, você liberar as coisas. Bom, agora só tem um probleminha. O liberalismo, quando a gente fala de liberalismo na internet, nesses canais famosos, o que acontece? Grande parte dessas pessoas que promovem liberalismo, como por exemplo o Arthur Duval, do canal Mamãe Falei, eles têm um certo probleminha, porque eles querem liberar 90%, mas 10% eles querem conservar. Ou seja, eles são liberais de 90% das coisas, mas eles querem manter um pouquinho de Estado. Logo, eles são um pouquinho fascistas. Fascistas proporcionalmente àquilo que eles querem manter. Ou seja, a quantidade de coisas que eles manterem é a quantidade proporcional de coisas que vão fazer com que ele seja um fascista. Outro problema dos liberais é o seguinte: por exemplo, o Arthur Duval, Mamãe Falei, ele quer conservar, quer dizer, ele quer liberalizar o mercado, ele quer tornar ele uma liberdade por meio do quê? Por meio da entrada dele na política. E isso é uma coisa que o libertário não faz. O libertário não vai chegar e falar: não, nós vamos fazer um libertarianismo por meio do próprio Estado. Então nós vamos chegar lá e por meio de um decreto, um projeto de lei democrático, nós vamos aprovar o libertarianismo. E nós vamos colocar uma nova Constituição Federal libertária. E aí nós vamos mudar tudo. Agora vai ficar uma beleza.
Não, o libertário ele vai agir por meio do quê? Por meio da cultura. Ou por meio da cultura, ou por meio de uma revolução armada, e de repente, para você, de repente, que nem os Black Blocs, sei lá, acabar mesmo com o Estado, lutar com armas, que nem os comunistas fizeram em 1917, na Revolução de 1917, a Revolução Russa. Então, o problema do liberalismo são dois. Primeiro, eles querem, alguns liberalistas, não é o liberalismo, mas alguns liberalistas que nós temos hoje em dia, querem fazer uma espécie de coisas que ele vai liberar, coisas que eles não vão liberar. E o segundo problema é o seguinte, é que eles querem resolver isso por meio da própria política. Ou seja, você vai dar mais força, você vai dar confiança para o Estado para fazer isso. E isso é uma coisa que o libertário não gosta, tá? O libertário ele vai fazer isso tudo fora do Estado. Agora, numa monarquia a gente também tem o quê? A gente tem um carinha que detém a propriedade privada de todo mundo. Logicamente, isso tem uma certa característica fascista. E nessa monarquia nós temos, então, um carinha lá, chamado monarca, mais uma meia dúzia lá de pessoas da monarquia dele, que vão tomar conta de tudo. São fascistas. Mas, pelo menos, não são dezenas de milhares, que nem aqui no Brasil. São apenas alguns poucos. Então, tem algumas pessoas bem importantes na questão do liberalismo, da literatura liberalista, como, por exemplo, Hans Hermann Hoppe, que diz que, no caso, a democracia é pior do que a monarquia. Porque na democracia é o quê? É a maioria imbecil que vai decidir o que ela vai roubar de todos os imbecis. Enquanto na monarquia é só ali uma meia dúzia de imbecis tomando conta de tudo. Só que eles vão cuidar daquilo que eles têm porque é a propriedade privada deles. Logo eles não vão destruir aquilo ali. Logicamente eles chegam lá e invadem a propriedade de uma meia dúzia de pessoas lá para colocar de repente as pessoas que eles querem colocar ali, mas tem milhões de propriedades. A chance de ser invadida a sua propriedade é pequena, logo a democracia seria pior. E eu também coloquei um vídeo chamado O Mito da Democracia. Assista que você vai gostar muito, eu vou explicar o porquê que a democracia também é um sistema muito fascista. Tá? Então, nós temos essas características fascistas. O socialismo também é fascista. Por quê? Porque ele quer concentrar uma grande quantidade de impostos, grande quantidade de regulações, grande quantidade de outros mecanismos que possam sufocar o mercado e sufocar o indivíduo. Como acontece, por exemplo, lá na Venezuela. E a gente sabe que aquilo é fascista, porque ele está querendo impor o Estado na pessoa. Então a gente tem esse nível de fascismo. Então tudo que está fora do anarcapitalismo, do libertarianismo, do liberalismo em si, é fascista. A questão é que está no nível disso. Então, por exemplo, a gente sabe que o nazismo é mais fascista do que, de repente, o conservadorismo. Entende? Então, essa é a questão. E nós também temos a questão que a gente discute de direita versus de esquerda. Gente, será que fascismo é de direita ou é de esquerda? Bom, você vai ter vários livros que vão dizer que é de direita, você vai ter vários livros que vão querer dizer que é de esquerda. Mas a gente sabe muito bem que o MEC, que é feito pelo ministro da Educação, que é escolhido pelo presidente da República, e que nós tivemos o Lula, a senhora Dilma. Bom, já dá para entender. É esse pessoal aí que vai falar o que é fascismo, enquanto na verdade eles são os próprios fascistas. Ou melhor, comunistas. Comunistas são o quê? São pessoas que são fascistas, mas que falam que isso é pelo bem do povo, ou seja, tem uma característica iluminista. Logo, e eles chegam lá e xingam os fascistas de fascistas, apenas para o quê? Para não evocar toda essa miséria dentro de si. São hipócritas. Então eles odeiam tantos fascistas, eles falam mal tanto de fascistas para que você esqueça da porcaria, do fascismo, da ditadura que acontece dentro do comunismo, e então foque naquilo que acontece fora dele. Então, para mim, assim, o fascismo ele tem uma certa característica mais de esquerda. Tá? Por quê? Porque a direita, você vê que ela traz um pouquinho mais... direita liberal,
ela já tem um pouquinho mais a questão libertária, um pouquinho mais inclusa, só que o libertarianismo ele tem características um pouco mais voltadas, né, para o libertarianismo. Então, o fascismo ele tem a questão muito mais voltada para o Estado, com impostos, com ditadura, e que são características muito mais propensas a serem consideradas de esquerda, a qual realmente falo do assistencialismo, de tudo dentro do Estado, de você ter que pagar imposto, de você ter que ter regulação para tudo. Então, para mim, apesar de você poder ter sido doutrinado sua vida inteira a acreditar que o fascismo é de extrema direita, bom, esse é um termo que eu ainda vou discutir futuramente, na verdade, para mim, ele tem mais tendência de esquerda. Já nós estamos muito mais fora disso, fora desse debate político. Nós somos libertários. Logo, como libertários, nós estamos um pouquinho fora dessa polarização. Nós ficamos vendo essas duas entidades debaterem politicamente, democraticamente, e ficamos assustados. Logo, o que eu posso dizer é o seguinte: o fascismo é mais voltado para a direita, quer dizer, desculpa, para a esquerda, e é uma coisa que eles nunca vão assumir, vamos dizer assim, porque são os próprios comunistas hipócritas que vão ficar querendo lançar o dedo sobre os fascistas. Então é basicamente isso que eu quis falar. Então se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo, dê like, comente e tchau, tchau.